Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui ao canal Orquifanáticos. Eu sou o Fernando, especialista no cultivo de orquídeas. Hoje um vídeo muito especial, fazendo para um inscrito aqui do canal e também um grande amigo, o Matheus, que é um dos administradores ali, organizadores, mentores ali do grupo Orquifanáticos no WhatsApp. Então, se você quer participar de um grupo de cultivo sério, né, com uma idoneidade muito bacana, é só vocês entrarem na descrição do vídeo que vai estar o link do nosso grupo e vocês serão muito bem recebidos por todos que fazem parte dessa grande família, a família Orquifanáticos, tá bom? Esse vídeo, ele é um vídeo especial, né, porque o Matheus pediu primeiramente, e é um vídeo falando sobre uma planta que eu gosto bastante, mas que ainda tem um pouco de dificuldade no cultivo dela. E eu vou estar falando um pouco sobre essa planta e também passando algumas dicas de cultivo que acredito serem eficientes para os mais diferentes ambientes que vocês possam ter essa planta, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a Hofmannsegela, ou conhecida como Lélia rupícola. Não é uma única planta, logicamente, eu estou mostrando um exemplar aqui, mas existem muitos outros. São cerca de 40 espécies dentro desse gênero. Ou seja, é um gênero assim bem considerável em número de espécies, só existem no Brasil e em uma área bem restrita do nosso país, restrita sim, pelas dimensões que o nosso país tem, então elas são somente encontradas em áreas bem pontuais da região sudeste e parte da região nordeste, sendo que a maioria delas é encontrada no estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. São plantas que vegetam a uma altitude superior a 1000 metros, podendo chegar aí até 1500 ou até mais de 1500 em áreas serranas. Elas são de campos rupestres, então de campos de altitude, e são plantas muito adaptáveis a climas mais secos. São plantas que não gostam de muita umidade. Como eu já falei anteriormente, são chamadas de lélias rupícolas. Isso porque elas vegetam sobre as estruturas das rochas. São encontradas em grande maioria vegetando em rochas. Porém, quando a gente pensa em rochas, muita gente pensa assim, mas como que pode elas vegetar sobre uma rocha? É possível porque existe um micro clima específico nesses espaços e um ecossistema específico que se desenvolve, que possibilita uma comuna, uma comunidade se desenvolvendo ali e uns cooperando com os outros. Então, as Hofmannsegelas, elas cooperam com outros seres vivos que ali vivem, assim como os outros seres vivos também cooperam com ela para a existência, coexistência harmoniosa e pacífica entre todas as espécies de áreas de campos de altitude, campos rupestres, como é o termo mais correto, certo? Então são plantas que, vegetando sobre as rochas, elas não vegetam literalmente na parte mais lisa da rocha, mas sim nas partes que possibilita primeiramente a germinação da semente, o desenvolvimento da planta. Então elas buscam as áreas de fissura, as áreas de sulco da rocha, as fendas, aonde se acumula matéria orgânica e também se acumula umidade, para buscarem nesses espaços da rocha uma grande quantidade de oferta de umidade e nutrientes para a sobrevivência da planta. Então elas conseguem sobreviver porque elas conseguem buscar, as raízes crescem de tal forma que conseguem buscar nesses espaços umidade e também
nutrientes para a sua sobrevivência, uma vez que a rocha por si só não fornece uma quantidade de nutrientes necessárias para o desenvolvimento, né, dessa planta como um todo. Embora seja uma planta que goste de um ambiente mais seco, ela, assim como toda planta, necessita de umidade, né, para o seu desenvolvimento como um todo. Então, o sereno da noite também é um fator muito importante para essa planta em seu habitat, para ajudar na sua hidratação. Então, na área que essas plantas vegetam, né, aquele orvalho das áreas mais montanhosas possibilita a hidratação dessa planta, certo? É uma planta que vegeta geralmente a pleno sol, né? Não existe muita vegetação de grande porte, são sempre arbustos ou gramíneas nas áreas de campos, então elas vegetam em geral a pleno sol e expostas, né, totalmente à luminosidade de grande intensidade, né? Então, para você ter sucesso no cultivo dessas plantas, eu sugiro que você utilize um ambiente do seu orquidário onde ela receba aí de 80 a 100% de luz, podendo sim ser cultivadas em áreas um pouco mais sombreadas, de 50 a 60% de luminosidade, mas o ideal é que seja luminosidade bem alta mesmo, podendo chegar à luminosidade de 100%, que é quando ela recebe o sol pleno sem nenhum filtro, né? Sem nada para estar filtrando. Porém, quando elas recebem sol pleno, o vegetal tende a ficar mais avermelhado. Então, se elas estiverem recebendo sol pleno, né, já vão tendo, fiquem cientes que o vegetal ele vai criando uma pigmentação que é da alta exposição à luz solar. Mas, como eu falei, um sombreamento ali de 50 a 20%, né, é o suficiente, né? Então, baixo sombreamento, alta luminosidade para ficar mais claro. É uma planta que não gosta de muita rega, então se você for cultivar essa orquídea, já tenha cuidado com as regas. É o maior vilão para essa planta, né? Se você regar demais, manter o substrato por muitos dias úmido, você vai ter problema. Então, se o seu orquidário ele não é coberto, você dê preferência a substratos de maior drenagem, como por exemplo o carvão ou a brita, né? Podendo ser combinado esses dois ingredientes, a brita mais o carvão, para que exista aí um equilíbrio no cultivo, no substrato como um todo. Se for cultivar em vaso de plástico, o ideal é que você faça furos nas laterais para ajudar na ventilação. Elas gostam de ter as raízes bem arejadas, que possam receber ventilação, tá bom? Então você se preocupe em estar fornecendo uma boa ventilação no material de cultivo. O meu cultivo aqui, ele é o cultivo padrão, né, que eu diria assim para as Hofmannseggelas, que é o cultivo em brita com um pouco de esfagno, né, bem pouco esfagno, somente mais na superfície e uma mistura aí de brita, né, no fundo. Para quê? Né, para dar drenagem para ela, para que ela não venha a apodrecer as raízes por, né, questão de, por exemplo, excesso de umidade, excesso de rega que eu possa estar, né, tendo. Então, se acaso às vezes, vou lá, reguei, né, esqueci de que essa planta não precisava de muita umidade, de muita rega, na verdade, então eu tenho essa questão, né, de ter um substrato com maior drenagem que vai estar garantindo que ela seque rapidamente, não tendo aí problema com o excesso de rega, tá bom? No mais, é uma planta muito fácil, né, de estar cultivando, né, se você se atentar para essas condições, um vaso de preferência, um vaso de barro, um substrato de boa drenagem. Se vocês forem utilizar, não sabe qual substrato está encontrando no mercado, eu vou passar uma receitinha agora bem bacana, mas antes eu peço para vocês já deixarem o like de vocês, se não forem inscritos, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. O joinha de vocês me ajuda
ajuda muito, lembrando que os vídeos aqui do canal são sempre feitos com o maior carinho e são de graça para vocês, tá bom? Então, que receita de substrato eu posso passar assim que daria certo para a grande maioria das pessoas em diversos tipos de cultivo? O melhor substrato que harmoniza o cultivo ideal para essa planta seria a turfa de esfagno, um material um pouquinho mais difícil de conseguir, mas a turfa, né, de esfagno seria a boa opção, com uma mistura ou de isopor ou casca de arroz carbonizada. Agregando a esse substrato, vocês utilizam principalmente no fundo do vaso a pedra brita. Então seria 50% de pedra brita mais 50% dessa composição de turfa e casca de arroz carbonizada ou isopor trituradinho, tá bom? Cultivo de preferência, como eu falei, em vaso de barro. Não tem vaso de barro, vaso de plástico com furo nas laterais. É uma das opções que a gente pode ter aí, tá bom? No mais, bastante luminosidade, é uma planta que não gosta de regiões muito úmidas, então cuidar um pouquinho a questão do litoral, a questão da região norte do Brasil, né, que se for em áreas muito planas, não tiver aquele friozinho, também pode sofrer um pouquinho com o desenvolvimento dessa planta, uma vez que ela é de áreas acima de 800 mil metros de altitude. Então cuidar essa questão, se você for ter essas plantas, se atenta um pouquinho para a sua condição de clima, né? Ver se ela favorece o desenvolvimento dessa planta. Existe, como eu falei, uma grande variação de espécies. As cores vai aí do amarelo, do vermelho, do lilás, né, do roxo, né, tem do branco, né, então tem uma grande variedade de cromatismos e elas seguem o padrão, né, são plantas, como a gente pode ver, bem compactas. Mostra aqui para nós, esposa. Ó, são plantas compactas. Geralmente elas são unifoliadas, mas também existe algumas que são bifoliadas. O vegetal curto, rizoma curto, formam touceiras geralmente e elas soltam essa haste floral sempre longa em relação ao tamanho do vegetal. Mesmo as mais pequenas, elas têm a haste floral bem compridinha, soltando no ápice da haste floral aí as flores. Aqui a gente tem essa Hoffmann Segela flava, né? Flava por questão de ser amarela, com 5 flores, sendo que algumas já caíram, 2 flores já morreram. Isso é uma característica. As de baixo vão morrendo, mas as de cima vão, né, abrindo. Então os botões aqui a gente pode ver que tem botões ainda a abrir e aqui embaixo a gente já tem florzinhas que morreram. Essa planta esse ano está me presenteando com 4 hastes florais, mas até pouco tempo atrás foi um sofrimento para cultivar essa orquídea. Cultivava ela do modo tradicional para as catleias e não dava certo. Muita umidade, acabava perdendo, né, grande parte dos pseudobulbos. Tanto que sobrou somente isso aqui, ó, gente. Né, essa planta quase morreu. Ela foi para UTI e daí da UTI ela veio com força total, consegui recuperar e agora ela está me presenteando com essa bela floração, tá bom? Então, gente, é basicamente isso que tenho para passar para vocês. Já são 18 horas e 30 minutos aqui, já está bem tarde, noitezinha, então não dá para mim me estender muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que estarei respondendo com todo prazer. Matheus, eu espero que tenha ajudado você um pouquinho, tenho certeza que você também vai buscar outras fontes de estudo para você aprimorar seu conhecimento e seu cultivo no cultivo delas. Uma troca de experiência lá no grupo com certeza vai ser bem vantajosa, assim como quem quiser participar do grupo e depois comentar lá sobre assistir teu vídeo, sobre as Lélias rupícolas, sobre as Hoffmann Segelas, né? Chama a gente lá no grupo que a gente faz um debate, faz uma conversa e a gente está disposto a ensinar vocês. Tudo que a gente sabe não é para ser guardado, a gente vai passar para vocês com certeza. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!